Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, a sétima parte de reflexões acerca de os 5 solas da Reforma Protestante. Subtítulo: Sola Fide, ou Somente a Fé. Fundo musical do compositor New Age estadunidense Michael Logazar, a música Silver Light, ou em bom português do Brasil, Luz de Prata. Assim, busquemos a fé com alicerces na razão. Todavia, caríssimos, numa razão com os amorosos olhos da caridade. Vamos rememorar significados vocabulares. Sola, palavra com origem no latim, que em português pretende dizer, aspas, somente. Os 5 solas são frases latinas que definem os princípios fundamentais da Reforma Protestante, contradizendo os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, 5 solas é a síntese dos credos teológicos básicos dos reformadores protestantes, que os definem como os pilares essenciais da vida e da prática cristã. A Igreja Católica Apostólica Romana, de modo igual, crê em todos os 5 pontos. Entretanto, sem a palavra sola, ou somente. Vejamos as 5 frases que compõem os 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola scriptura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo gloria, glória somente a Deus. Hoje iremos fazer reflexões acerca do primeiro dístico, sola fide. Antes, por utilidade, reflexionemos o vocábulo fé, que embora radique na palavra latina fide, que traduzindo ao português, temos fé, lealdade, honestidade, confiança, crédito. Terá, entretanto, a palavra fé muito mais. Vejamos então. Trata-se de uma adesão de forma incondicional àquela hipótese em que o indivíduo considera a verdade, sem que haja qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou nesta fonte de transmissão. É impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo, já que a fé é absoluta. É absoluta abstinência de dúvida naquilo que se crê conceitualmente. Fé se relaciona, de modo semântico, com os verbos crer, acreditar, confiar, apostar, embora, nestes 3 últimos vocábulos verbais, não necessariamente exprimam o sentimento de fé, pois podem embutir dúvida parcial como reconhecimento de um possível engano. A relação da fé com os outros verbos consiste em nutrir um sentimento de afeição ou até mesmo amor por uma hipótese a qual se acredita ou confia ou aposta ser verdade. Para Lutero, o reformador protestante assertiva sola fide, ou somente a fé, tem o condão de justificar ou tornar justo o homem aos olhos do Criador, contrariando, portanto, o catolicismo romano, que embasou-se no capítulo 2, versículos 14 a 17 da Epístola de Tiago, em que, em síntese, diz que, aspas, a fé sem obra é morta em si mesma. Todavia, meus caros, minhas caras, as obras da narrativa do apóstolo Tiago, preconizadas em sua epístola, são aquelas obras de benevolência para com o próximo. Ao contrário do catolicismo que, embora rimado em Tiago, pretende as obras em benefício da própria igreja, ou da sé romana em si mesma. Pois, como bem sabemos,
o Vaticano é o maior conglomerado imobiliário que existe no planeta. Assim, para o genial reformador Lutero, a doutrina do sola fide é o princípio formal, imaterial, da teologia da reforma, pois é questão central doutrinal. Afirma ele, Lutero, portanto, que o sola fide é a doutrina pela qual a Igreja permanece ou cai. Lutero embasa-se no capítulo 3, versículos 28 da carta aos Romanos do apóstolo Paulo, que assevera que o homem é justificado tão somente pela fé, sem as obras da lei. Entretanto, caríssimos e caríssimas, pretendeu o apóstolo Paulo contrariar as obras da lei farisaica. A visão protestante da justificação é que a justificação é a obra de Deus através dos meios da graça, pois, mesmo sendo pecador, o homem é justificado pela graça de Deus. Creem os protestantes que a fé é a justiça de Deus realizada em nós através das palavras e dos sacramentos. E lei e evangelho trabalham para matar o ego pecaminoso e para realizar a nova criação dentro de nós. Lutero propôs que esta nova criação dentro de nós é a fé de Cristo em Deus, ou, modernamente, no Espiritismo. Pelo Espiritismo, trata-se da reforma íntima. Se não temos essa fé, então somos ímpios, cruéis, sem piedade, pelo barbarismo evolutivo. Indulgências venais, orações em ladainhas, nada acrescentam, nada são. Todos possuem algum tipo de fé, geralmente a fé em si mesmo, mas precisamos de Deus para destruir continuamente a fé hipócrita e farisaica, para substituí-la com a vida de Cristo. Precisamos da fé que vem de Deus através da lei e do Evangelho, palavras, obras, sacramentos. A meu juízo de espírita, por entenderem que as obras que trataram jamais foram as obras de caridade ou misericórdia, ambos estão certos, Lutero e Paulo, que se diga por oportuno, e para nós espíritas são o mesmo espírito, onde, para Paulo, as obras da lei eram as obras descritas na Torá hebraica, um código ético do mundo farisaico da hipocrisia. Portanto, muito mais hipocrisia social e muito menos amor ao próximo. Para Lutero, as obras dos cânones católicos eram, à época, simplesmente aquelas obras para benefício da própria Sé Romana. Mas, Lutero, em momento algum em suas 95 teses, jamais nega as obras de caridade e de misericórdia, pois, a partir da tese 41, faz apologias à misericórdia e à caridade. Todavia, caríssimos, nada mais certo do que a justificação somente pela fé em Deus, que nos ofertou como modelo de justo Jesus de Nazaré, o Excelsior Cristo de Deus. Assim, destruiremos a fé farisaica e hipócrita pela vida do Cristo Jesus, que é traduzida por obras perenes de caridade, em benevolência para com todos indistintamente, em indulgência para com as imperfeições humanas e em perdão das ofensas incondicionalmente. São essas as obras produzidas pela fé verdadeira que nos conduz ao amor preconizado pelo Mestre e modelo Jesus. Sendo assim, sola fide. E finalizamos este 7º vídeo tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado.